Mas Cá estamos. cá estamos novamente. É isso aí. Tomei até banho, viu? Tu falou, Ai, que agora falou que ia tomar espetáculo! banho. Digo, vou tomar banho também, né? Pra não passar mal assim. Excelente, Rafael. Ah. Excelente. E aí, como é que estamos? Tamo ótimo, tamo ótimo. Porto Alegre hoje tudo friozinho, né? Um friozinho agradável. É. Acho que a Josi já entra. A Josi é fãzona, né? A Josi já entra Beijo, direto. Josi. Oi, Josi, beijo. A Alexandre também, Gabriela colega advogado, também. entrou ali. A Gabriela Ah, também, a muito ex-aluna, bem. advogada também. Vamos lá, galera. É isso aí. Vamos entrando, vamos lá, que hoje Vamos vai ser lá, uma boa live tarde a todos. no mínimo divertida, né, Rafa? Rafa, olha aqui, ó. Pelo menos a gente bate Pensando um em papo, ti, né, Alban? pensando em ti. Ó, Azar! É isso aí. Hum. minha cuia direto do Uruguai ali. Mas que linda! Que É, linda! Que linda! direto do Uruguai. É. Direto de Montevidéu, isso aqui. Oi, Direto do Daiane, mercado boa ali. tarde. Oi, Soninha. É isso, lá do mercado em Montevidéu. Tu sabes, É. eu acho que já te contei, né, que eu tenho familiares lá, Rafa. Sim, aham. Ah, eu Já. adoro Montevidéu. Acho que Montevidéu é um passeio maravilhoso. É muito legal de conhecer, vivenciar. Casualmente ouvindo, não já conversando sobre o nosso papo, né, mas ouvindo já um aquece nosso aqui, ontem os dados de Montevidéu e Argentina e Uruguai, né, como o coronavírus está controlado hoje. É. Salve Eloy, oi Luiz! E lá em especial me chamou bastante a atenção. E aí o fato da nossa colega de lá, né, a Maíra, que é a nossa colega de MBA, nos trazendo também os dados, mas eu fico feliz que estejam bem lá. Tá? Fico feliz. Uhum. Paulo Borges, azar, o homem do tempo. Tá? Ah, é? Olha Esse é o aí. cara, ele Vai mesmo, é o chover, não? próprio. Tá? Ele me passou antes os dados, ele é pai de um colega da Manuela, temos uma relação muito próxima com ele. Legal, Bem legal. legal, bem legal. Antes ele chegou a passar os dados da chuva ou não chuva. Tá? É, agora aqui com esse vento aí, eu sou meio meteorologista também, porque por causa do surf, né? Eu sempre acompanho Sim. vento e Hum, tal. E aí a questão do vento aqui, quando bate esse vento que limpa, demora para chover de novo, né? sim, Então agora sim. provavelmente vai ter frio com vento, com um tempo seco durante os dias aí, né? Sabe, Rafa, que a questão do tempo é importante para nós aqui no estado, né? Eu tenho alguns clientes da agricultura e muitos clientes na zona agrícola do estado mesmo, também, todas as pontas agrícolas aqui, tanto norte, sudeste, sul, centro, o oeste, né? E aí os nossos clientes, eles com muita dificuldade por causa da seca. É um momento delicado. Coronavírus e É. seca. Então nós E se... estamos... Que momento estamos Que vivendo, Rafa? Que momento. momento. É. Vamos Ah, lá, né? tá, mas vamos começar nosso aquece, né? O Bom, Rafael, meu convidado mais uma vez, essa live foi prometida, né, Rafa? Nós ficamos de fazer de novo. Aquele dia bombou a live, muitos elogios. Hoje ainda legal. foi muito legal o feedback do pessoal aqui do meu bairro, elogiando ainda, no grupo do bairro, elogiando a live. Legal, E legal. aí o grupo, tem muitos empresários aqui em volta, né? E aí eles dizendo, puxa, a live, a pessoa que elogiou, Rafael, para vocês terem uma ideia, ela é uma estudante, uma pessoa da área do direito, uma estudiosa da área do direito, e ficou muito feliz com a nossa live. Ela disse que tinha um Legal. conteúdo muito bom. Foi um Legal. elogio de categoria, bem legal, né? Que bom. Que Né? bom. A gente faz o possível, né, Alban? É isso aí, a gente se ajuda, né? Tenta ao É, menos entregar uma coisa diferente. é isso aí. Bom, pessoal, eu e o Rafael, eu administrador, Rafael advogado, nós nos conhecemos e estamos estudando junto um MBA que é, no mínimo, muito interessante, de ecossistema de inovação. Tem sido uma experiência bárbara poder conviver com os nossos colegas, que alguns já estão aqui na escuta, alguns não vão conseguir participar, acompanham depois, acompanhem, quem estiver entrando agora também pode baixar ela, assistir a live no YouTube, ela vai estar postada amanhã no YouTube do canal do Albano Maier. E vai estar aqui no Stories também, logo em seguida. Então, para que vocês acompanhem esse papo com a gente. A ideia de falar do novo normal, né? Eu estou batendo nesse assunto. Aliás, eu fui convidado para fazer uma palestra online sobre isso. Quase uma Hum, live, Rafa, boa. para um time de inovação aqui do estado para falar dessa mudança desse mindset. Que eu acho que esse é o legal. E aí, na live passada, tu usaste uma expressão que eu achei bárbara, né?
normal baseado na questão da normativa, do estabelecimento da norma que existe, eis a nova norma. Uhum. E nós, nessa discussão de nova norma, ontem e hoje, eu tô... Vanessa lá da Univates. Ontem e hoje eu estava trabalhando com uma equipe de recursos humanos, então 2 equipes de recursos humanos diferentes, uma delas, uma empresa que tem aproximadamente 400 funcionários, que faz trabalho de campo e faz trabalho office também. E essa equipe, a mudança do paradigma deles, o RH na mudança do paradigma, e é um pouco do que a gente vai discutir hoje, né? Que é essa relação trabalhista. Como mexer na relação trabalhista deles. E a equipe que eu estava discutindo ontem, uma situação muito similar, muito similar. É uma equipe de modelos de vendas de trabalho diferente, é uma equipe de vendas no interior do estado, onde parte do pessoal da equipe de vendas está home office, parte do pessoal está fazendo revezamento no escritório. Tá? E nessa equipe de ontem, eu ainda recomendei para minha menina do RH, daqui a pouco ela deve estourar aí. Assiste a live de amanhã, porque vai ser importante na tua discussão por causa das relações. Relações trabalhistas, relações de contrato, essa nova atividade aí. É isso aí. O João dando tá oi. Tá boa aí hoje a tua conexão. Oi? Tá boa a tua conexão hoje aí. Hoje não está chovendo, não tem problema aqui na rua, a conexão tá ótima. Desde aquele dia que eu refiz toda a conexão, o pessoal que nos acompanhou da outra vez, eu e o Rafael, né? Passei um sofrimento aqui para botar a conexão no ar. Rafa, fala um pouquinho de como tu está sentindo essa relação contrato-trabalho neste momento. Eu sei que tu está buscando algumas coisas e está vivenciando isso. Como é que está esse teu sentimento? Bom, então boa tarde, né, a todos ali que estão chegando aos pouquinhos lá. Obrigado de novo pelo convite aí, Albano. Acho que é um papo muito legal da gente sempre estabelecer esse papo gestão mais direito, né? Que infelizmente, né, eu vejo isso como uma oportunidade, sendo bem sincero contigo. Então eu vejo como um felizmente. Felizmente, muitos não observam assim. Eu acho que isso é uma oportunidade para quem é do direito ficar cada vez mais próximo de gestão, né? Porque eu acho que dentro dos próprios contratos dessas novas relações, eu creio que a gestão vai ganhar ainda mais proximidade com esses aspectos de contratos, porque num contrato de trabalho ou num contrato de emprego, né, que a gente sempre é bom a gente sempre estabelecer uma diferença, né? Digamos, o emprego é um tipo de contrato, a relação de emprego. Então, com uma normativa muito mais específica. As relações de trabalho têm outros tipos, a empreitada, a prestação de serviços, aquela discussão, né? Terceirização versus pejotização, o que pode, o que não pode, enfim. Não vamos enveredar por essas bandas, mas só para a gente fazer essa distinção, né? Então, o que eu vejo assim, Albano? Eu vejo que o pessoal está muito preocupado em sair desse momento de crise. O pessoal está muito preocupado em ver assim, tá, mas como a gente vai ter possibilidade de ter contrato, seja ele de trabalho, seja ele de emprego, porque se a vizinha, a gente já está verificando e vem uma crise aí muito forte. Acho que ainda está meio escondida, porque ainda tem o benefício do governo, ainda tem várias coisas andando, digamos, de dinheiro flutuando aí no mercado. A expressão que eu tenho usado, Rafael, é que a crise está incubando. Ela está incubando, é uma boa. Está incubando, é uma boa. Vai estourar. Então, assim, mas uma coisa que é importante, eu acho, a gente estabelecer, a gente ver, Albano, é o seguinte, como que nós, gestores, juristas, advogados e tal, como que nós vamos estabelecer, quem sabe, algumas relações e alguns tipos de contrato que hoje ainda não existem e sequer estão regulados por lei. E aí eu compartilho sempre com o pessoal que me acompanha, o pessoal que já foi meu aluno, o pessoal que me acompanha nos grupos aí e canais de Telegram, inclusive depois eu faço meu merchan do meu canal de Telegram, né, para o pessoal também seguir lá. E aí o que eu tenho dito assim, nós vamos precisar muito de mão de obra para pequenas partes de tempo, quem sabe de uma forma muito pulverizada. E aí a gente conversou um pouquinho antes da live até de falar sobre aquela questão de contratos intermitentes. Olha,
Eu acho que os contratos intermitentes tão discutidos antes e depois da reforma, tanto que inclusive teve uma medida provisória que trouxe uma normativa mais forte sobre contratos intermitentes e depois caiu a medida provisória, eu acho que vai ser um momento em que a gente vai ter que dar um olhar para contratos intermitentes. Porque eu não vejo como o mercado tradicional absorver todo mundo da maneira tradicional. A minha esposa é comissária de bordo. O que está acontecendo com os aeronautas? Está tendo uma negociação coletiva para ver uma redução de salários e uma redução de jornadas para que todos possam permanecer no mercado, porque há, segundo cálculos deles, um excedente de algo em torno de 30%. Quer dizer o quê? Só na Gol, por exemplo, que é a empresa dela, são 5 mil comissários de bordo. 1.500 hoje estão sobrando, num número absoluto. Como é que eu vou fazer essa situação se readequar para todo mundo ter pelo menos um mínimo básico existencial nesse mercado? Então, porque o mercado vai reaquecer, ainda que seja aos poucos, né? A gente deu uma estagnada, a gente tem um represamento de algumas demandas e daqui um pouco vai soltar, mas o mercado não vai voltar como era antes. Se o mercado não vai voltar como era antes, como é que eu vou fazer em relação aos contratos que eu já tenho com os meus empregados ou com os meus prestadores de serviço, né? E como é que eu vou fazer para que eu consiga reajustar ou readequar essas relações? Nós vamos ter muito trabalho aí na gestão, na consultoria e na renegociação desses contratos. Sejam relações de trabalho, sejam eles relações de emprego. Cada um na sua complexidade. Eu não vou cansar aqui o pessoal com aspectos teóricos lá de direito do trabalho, né? Digamos assim, no aspecto mais protetivo do trabalhador, aquela coisa toda. Mas eu acho que esse é o ponto, Albano. Esse trabalho de negociação. Antes da live, eu e o Rafa estavam discutindo, o Rafa estava envolvido numa negociação, eu envolvido em outra, tá? Para a gente ter uma ideia do nosso dia de hoje. E nós dois temos áreas de atividades, nós somos muito similares, talvez, na nossa entrega e diferentes na nossa formação. Porque a gente já sacou também, o Rafael como advogado e eu como administrador, que nós precisamos transitar nessas duas áreas de uma forma inteligente. Eu não tenho a menor ambição de entender da legalidade de uma forma geral, mas eu preciso entender das pontinhas ali do iceberg para poder abordar a profundidade. E aí entrar num contrato intermitente e poder discutir e acionar o Rafael. Rafael, olha aqui, ó, eu estou com uma situação seguinte da minha empresa. E é uma situação real, gente. Vou trazer aqui dados para vocês verem como as coisas pegam de uma forma real. O Rafa falando de contratos intermitentes, e eu cheguei a fazer uma anotação. Depois eu vou fazer um aquece aqui na live mais do item que apareceu durante essa semana. Nós temos muitas empresas que estão reduzindo radicalmente a sua capacidade de entrega, porque não tem demanda. Nós não temos adesão à demanda. A companhia aérea, hotelaria, que na live passada eu tive uma discussão muito boa com uma ex-aluna minha de hotelaria, um bate-bola muito bom, que o que acontece? Nós não temos demanda. Então, se não tem demanda, não tem emprego. Não tendo emprego, nós vamos ter a roda, por isso que a expressão que eu uso do incubar, Rafa, da crise, porque a gente não sentiu a crise ainda. Não. Espera. Eu, por experiência de ter vivido, eu vivi algumas crises em alguns momentos da minha vida. Felizmente, eu me tornei consultor muito cedo dentro de uma crise. E nesse fato de viver a crise, eu consegui perceber que nós estamos com as coisas ainda embrionando. Daqui a pouco a crise começa a pegar corpo e nós vamos ter que saber, aí eu vou pegar a tua onda, Rafa, nós vamos ter que saber surfar nessa história. Nós precisamos saber surfar nessa crise. Nós precisamos saber surfar de forma positiva. As companhias aéreas estão tomando medidas de alteração contratual. Agora, Rafa, tem uma das nossas colegas do MBA, teclava com ela agora há pouco, que ela não vai poder estar na live porque ela está trabalhando na Fiergs, tá? Lá na Fiergs, e ela está com um contrato de 50% do tempo dela de carga horária. E aí, esse contrato, que é um contrato de redução de carga horária, onde ela está trabalhando dias variados na semana para poder compensar a carga horária que ela foi reduzida. É quase um contrato intermitente. Tá? Só que a gente está falando de contratos intermitentes dentro da mesma semana. Eu tenho um outro colega, um colega aqui que é um vizinho,
que ele está num processo de trabalho intermitente entre os sócios da empresa, que também é uma sacada interessante. Para não ter um risco, olha, a Maíra entrou, né? Lá de Ribeira. Maia? A Maíra Albornoz, a nossa colega de Ribeira. Acabamos de falar, né, já? Um dos nossos colegas, desculpa, um dos meus colegas aqui de prédio, que vive aqui, ele teve uma medida muito interessante, e olha como a percepção das coisas vão evoluindo. São 4 sócios, né, 3 ou 4 sócios da empresa, e eles passaram no período de coronavírus, revezar a vivência dos sócios no ambiente corporativo. Por que a sacada é interessante? E aí daqui a pouco eu vou evoluir um pouco mais nessa sacada, que também já é uma sacada de agora não adianta mais nós discutirmos o isolamento, né, gente? Tá na hora de nós começarmos a discutir, tá, o outro posicionamento. Na aula passada minha do Rafael, que nós compartilhamos juntos, o nosso professor usou a seguinte expressão: a OMS já classificou o coronavírus como endemia. Ou seja, não é mais uma pandemia onde nós temos que nos resguardar, agora é uma endemia, nós temos que conviver com ela. Uso de máscara, lavar as mãos, contato, distanciamento social, todas as regras que nós vamos ter que colocar em prática para começarmos a voltar e viver o novo normal. Exato. Viver o novo normal é botar a cara na rua. Eu agora há pouco estava marcando uma reunião para a semana que vem, presencial, numa das organizações que eu atendo, para poder voltar a essa atividade. Nós não vamos conseguir ficar isolado mais tanto tempo. Tá? E eu entendo perfeitamente que existem pessoas que têm medo, e aí uma pegada que eu preciso trabalhar aqui, porque o nosso foco hoje é discutir um pouco de RH. Chegou a Luciane. A Luciane é minha vizinha aqui que faz excelentes lives. No RH, nós vamos ter pessoas que vão ter a capacidade de aceitar voltar ao trabalho, tá? E vão ter pessoas que vão ter medo. Era o que eu discuti hoje de tarde com a gerente de RH da empresa que eu atendo. Então, o que acontece com essas duas características? Nós vamos ter que saber respeitar, e aí vamos ter que saber alterar contratos de trabalho. E como faz isso? Rafa, bola picando para ti. Como é que a gente vai trabalhar essa situação? Eu estou com medo de trabalhar. E eu quero ficar em casa e a minha atividade pressupõe que eu posso fazer o home office. Como eu faço? Bom, primeiramente é que eu tenho que fazer um contrato diferente, né? Eu tenho que fazer, no mínimo, um aditivo, se há contrato de trabalho, geralmente há nas empresas, né? Eu tenho que fazer um aditivo nesse contrato, estabelecendo essas condições para o home office, né? Então, a gente trabalhou um pouquinho até na outra live. Quem quiser seguir, até tem a página do escritório. Essa semana a gente acabou publicando lá, naquele formato carrossel ali, 7 dicas sobre home office, né? Então, quem quiser seguir lá é @rpjur, que é o perfil do escritório. Busca aí também pelo meu perfil, vai achar lá. A gente colocou 7 dicas sobre home office. A primeira delas é que a gente comentou, né, na outra live, que isso tem que ser uma questão assim, pode funcionar e pode não funcionar. Para A funciona e para B não funciona. Eu vejo assim, Albano, que o Covid, essa crise pela qual a gente passa e vai passar ainda mais, ela está trazendo, olhando o copo meio cheio, ela está trazendo alguns aspectos de... vamos pensar assim, eu não gosto de usar a honestidade para não falar no inverso da desonestidade, mas quem sabe uma transparência mais clara no que eu entrego para o Albano e o que o Albano entrega para mim. Eu acho que esse é um ponto nas relações de trabalho como um todo que vão ser importantes agora. E nessa questão da renegociação, eu tenho que ver com o meu empregado lá, no caso de uma relação de emprego, o que ele me entrega. O que eu preciso observar nele como entrega? Ele me entrega tempo ou ele me entrega resultado? Porque se ele me entregar resultado, eu vou partir para um outro ponto de uma discussão que ela às vezes é muito polêmica, né? Que é justamente assim, será que o tempo que ele me entrega é efetivamente o tempo em que ele desenvolve para mim? Porque muitas vezes não é, né, Albano? Claro. Eu sempre digo isso. Eu sou um cara, tu me conhece, eu sou muito acelerado. Então, assim, numa boa, na média, tá? Na média, onde eu trabalhei, eu fazia a mesma coisa que as outras pessoas num menor tempo. Não porque eu sou algo... Não, porque é o meu ritmo. É diferente. Nós temos que respeitar o ritmo das pessoas.
E mais, eu como empregador tenho que ver assim, o que eu estou dando de estrutura para essa pessoa render mais? Será que essa pessoa é adequada para aquilo que eu quero que ela resolva para mim? Então eu acho que essas questões ligadas à gestão de RH, à gestão, a entregas, a métricas quanto a isso, eu acho que elas vão ficar muito mais claras agora a partir de um distanciamento. Porque o que vai acontecer? O empregador ele tem controle sobre o seu empregado, isso é fato. A relação ela parte de uma subordinação. É um dos critérios de uma relação de emprego haver subordinação. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que essas situações desculpa, vão ter que ser revistas, renegociadas e vão, para uma segurança jurídica, eu vou ter que fazer o quê? Estabelecer por contrato. Deixar isso muito claro. Tu sabe, tu fala em contrato, Rafa, dá uma respirada agora, e aí eu vou responder duas perguntas que matadora, né? Nós querendo tomar mate aqui. Duas perguntas que surgiram. Eu acho a observação que tu fizeste uma observação muito procedente, porque nós da gestão, e eu e o Rafa como características, nós dois temos uma característica de uma batida um pouquinho mais rápida e tá tudo bem. Nós temos que entender as pessoas que não têm essa batida tão rápida. E jogar. Eu, quando escoteiro, Rafa, tá, tinha uma máxima em escotismo, que a gente nunca coloca os rápidos na frente. A gente coloca os rápidos atrás. Se tu colocar os rápidos à frente, tu provoca latência. Então a gente precisa trabalhar os rápidos nas suas posições. E eu que adoro essas coisas, eu acho que a gente tem que saber colocar as pessoas na posição certa. Uma pergunta do Celso. O Celso fez um comentário logo no meio de uma das minhas falas ali, eu acabei não vendo, fui puxar ela ali para comentar. O time do novo normal. O time, Celso, é agora. Tá? Não tem time de espera mais. Não tem tempo que nós vamos ficar agora, eu vou esperar porque isso vai mudar ali na frente. Não, já era. Agora que as coisas têm que acontecer. E eu preciso estabelecer, na minha concepção de negócio, na minha concepção de empresa, os meus contratos, e é isso que eu ia dizer, que nós somos às vezes meio relapsos com relação aos pequenos contratos. Não vai mudar semana que vem, então tá tudo bem. Não, gente, não vai mudar semana que vem. Conversa lá com o Rafael, procura um contato de vocês da área jurídica que consegue ajudar vocês nessa tomada de decisão. Porque as questões não vão mudar na semana que vem e eu preciso abrir adendos aos meus contratos de trabalho onde eu consiga fazer contratos intermitentes com regulamentações claras. O Paulo Morer, meu amigo, teu vizinho aí, né? Aí de Novo Hamburgo, fez um comentário agora também em relação às soluções conjuntas. Nós precisamos trabalhar soluções conjuntas. A gente tem que olhar o empregado e o empregador. Com certeza. E esse é o momento. Eu escrevia hoje, em um dos momentos que eu estava trabalhando, eu escrevia hoje sobre o aprendizado que nós vamos ter com essa atividade, o voluntariado. Gente, o que apareceu de novas atividades de voluntariado pelo bem comum é algo impressionante. Né? E isso talvez seja um grande copo meio cheio, né? Eu acho que realmente nós temos características que a pandemia desperta o melhor. É claro que desperta coisas ruins, e a gente acaba supervalorizando o que é ruim, porque é do ser humano, mas tem muita coisa boa rolando. Olhem para as coisas boas. Não, e assim, né, Albano? Não, e assim, o que eu vejo, assim, parece que nasce um inimigo comum, né? Que é um papo que a gente já teve várias vezes também, porque a gente vive num país que, apesar de ter vários problemas, ele, muitas vezes, a gente, e também pela nossa característica, a gente é resiliente por natureza, o brasileiro, né? O Domênico De Masi, lá no Ócio Criativo, ele falava já no brasileiro, isso lá no fim da década de 90, que ele achava que o ócio criativo, que o brasileiro teria características para o ócio criativo. E eu acredito nele. Eu acho que é uma característica nossa que a gente tem que valorizar. Mas o que eu vejo também nesse ponto, assim, e tá vendo, né, ali, ó, e o empregado com filhos e tal. Isso. Gente, isso tudo são obstáculos totalmente transponíveis. Totalmente transponíveis. Tem a minha colega Karen, né? A minha colega Karen, que é colega de escritório, ela se mudou para Bahia no final do ano passado. Ela teve nenê lá na Bahia. Ela seguiu, claro, no período ali de licença, ela acabou tendo que se afastar, logicamente. Segue trabalhando da Bahia, segue puxando nossa orelha lá, controlando prazos, fazendo tudo, com um nenê pequeno. E ela se mudou para Bahia, antes da pandemia. Então, é o que eu digo para o pessoal, antes da pandemia já dava para fazer.
Já dava muito para fazer, Albano. Mas aí eu concordo com a tua fala. Por que não se fazia? Bom, porque eu estava na zona de conforto. Tá tudo bem. Por que eu não Tá fazia? tudo bem. Eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Né? Ah, E aí tá o olha, quê? Tá com o empregado desmotivado, tá com o empregado entregando muito pouco, gastando o teu ar-condicionado, tomando o teu café. E aí o que acontece, Albano? Daí vamos puxar a orelha, vamos botar na ferida, assim, né? Para o pessoal não achar espreme, que né, aqui é só Rafa? coisinha Espreme. light, o pessoal não achar que a nossa live é só coisinha light, né? Não, não. Quem era o responsável por promover essa mudança? É o empregador, é ele que comanda o contrato de trabalho. É ele que tem Isso. que promover, e surgiu um comentário ali, orientações, treinamentos. E Isso aí. aí, é com a gente, Obama, gestão, Ó, né? e, Rafa, tem uma coisa, o Tubino fez um comentário, depois eu vou fazer um comentário em cima do comentário da Lu também. O Tubino fez um comentário das responsabilidades mudando. Gente, eu tenho vivenciado, olha, o meu papo de hoje foi muito interessante, papo de antes da live com uma gerente de RH da humanidade, que eu montei o plano de cargos no segundo semestre do ano passado. Estão mudando os cargos. Te liga, bicho. Cargo é um troço vivo. É um negócio latente, vai Sim, mudar. Vão sim. mudar os cargos. E aí o Paulo... Nossa, o Paulinho Santos, que é um cara especialista em remuneração, que acaba de entrar na live também, mudam os cargos e mudam o sistema de controle de remuneração. E Lu, para responder um ponto da tua pergunta, eu não vou te dizer exatamente, não vou te dizer posicionamento jurídico, mas uma coisa que eu percebi em uma das minhas empresas que eu estou atendendo é uma nova organização das famílias. Uhum. Amanhã tem uma live do governador, né? Então acompanha amanhã, possivelmente ele vai falar alguma alteração com relação às escolas, mas eu tenho, por atender algumas escolas, eu tenho uma percepção de que as coisas não vão facilitar nas escolas no curto prazo. Então os pais têm que se adaptar. E aí vão existir algumas coisas novas. A menina que eu conversava hoje de manhã, hoje de tarde, desculpa, ela me comentava o seguinte, ela já conseguiu entender que enquanto os filhos estavam em casa, já que eles estão em casa, eles não contaminam mais os avós. Então ela começou a melhorar a condição de relacionamento social com os avós de novo, desde que eles todos tenham os controles adequados. É o que está acontecendo com a minha sobrinha, é o que está acontecendo com essa família, mas os empregadores precisam estar atentos, porque possivelmente nós vamos ter dificuldade aqui na frente. As Não, e mães... outra, eu tenho um irmão que mora no Canadá. E o Canadá a característica do Canadá é que tem muito imigrante. O que existe no Canadá? Todo um sistema de apoio para as famílias que possuem filhos, porque lá não tem o vô e a avó, né, Albano? Sabe, Isso, para dar aquela isso. forcinha, não tem. Pessoal, um é da África, o outro é do Brasil, o outro é da Europa, o outro, sabe, é uma característica totalmente diferente, com um sistema totalmente diferente. Agora, voltando ao dedo na moleira, né? É adaptação e a gente precisa mudar. Por quê? Porque eu, na minha tese, na minha característica de pensar, eu tenho visto, e eu tenho, às vezes, até sido meio chato, meio, como é que é assim, meio, até com Meticuloso. uma certa soberba, né? Meio que assim, tá vendo? Eu já dizia. Eu já dizia. Quando chegou a Karen, a minha colega lá, não sei se ela tá aí, eu vi que ela tinha entrado ali, pelo perfil até do Bento, que é o menininho dela. Quando ela chegou e me falou que estava grávida e que tinha que se mudar para Bahia, eu olhei para ela e disse assim, que pena, né? Tu vê, a gente não vai ter essa troca ali de escritório todo dia, se vê e coisa e tal. Que pena, é só isso que vai mudar. Porque ela foi para Bahia, seguiu fazendo os prazos, seguiu fazendo tudo, tudo Sim, sim, normal. Ou sim. seja, quem determina o normal? O que é Nós determinamos, natural e o que é normal. sim. O normal é o que Ó, eu normalizo e dito como um normal. O natural é o jeito como as coisas fluem. O natural é ter o cachorro, estava aqui, o meu estava aqui agora arranhando a porta. Que eu fecho a porta para que sim, ele não entre. sim, o meu tá no sofá ali quietinho. Então, o natural é ele daqui a pouco ali arranhar a porta, ou daqui a pouco ver o cachorro do vizinho e vai latir. Isso é natural. O Tá. que eu vou Olha o que é fazer? interessante, né, Rafa? Acabou de entrar a Lia aqui, que é uma cliente nossa da Pestana Leilões, né? A Rosane também. Então a nossa live tá de peso hoje, hein, cara? Tá de responsa. Que bom. E o Celso questionando, a Luciane está trazendo a informação da conduta e o compliance com certeza. Oi, Com Pedrão! certeza. A conduta, o compliance... Gente, nós temos que mudar, só que nós temos que mudar num ritmo ágil. Sabe, para mim, o grande
resultado que essa pandemia pode nos deixar, que vai nos deixar como positivo, é que as pessoas talvez acordem de forma mais rápida. Sim. Eu vou olhando para trás, né? Eu sou de um tempo que eu defendia a bandeira da gestão lá em 90 e alguma coisa, e aí catequizava as pessoas em gestão. Aí depois veio a inovação, veio a competitividade, agora veio a inovação, são as novas frentes. E essas frentes de trabalho que nós estamos defendendo, e aí eu entendo perfeitamente, Rafa, quando tu diz, pá, mas eu falava. Claro, nós falávamos, mas não existia eu costumo brincar que são as questões motivacionais. Não existia o motivo. O que nos motivou a mudar? Precisou vir a pandemia, ela deu um susto nas pessoas, ela mudou o comportamento. Tem numa das lives passadas que eu estava, tinha uma professora universitária que fez um comentário que na universidade dela, eles mexeram mais em 10 dias do que eles tinham mexido nos últimos 5 anos. E eu, por conhecer a universidade dela, eu entendo perfeitamente o que ela estava dizendo. Beijo, mãe. Minha mãe ali também na live. Ah, espetáculo! Aliás, já que fazer um coraçãozinho pra tua mãe ali, o pessoal bota um coraçãozinho ali embaixo, que daí eles nos e a minha mãe é testemunha. Claro que minha mãe não pode ser testemunha, né, Albano? Mas a minha mãe é testemunha, né? Minha mãe é pedagoga. Queria, então, excelente. O meu veio da educação, vem da minha avó paterna, que também era educadora, e minha mãe que é pedagoga. Então, esse papo assim, Albano, que a gente está tendo, e essa questão, digamos assim, da humanização desses processos, é isso que o pessoal às vezes não consegue compreender. E eu sempre falo essa máxima, que eu vi em uma publicação, não sei de quem é, tá? Mas eu vi numa publicação, eu penso assim, o trabalho que um robô pode fazer melhor do que um ser humano é um trabalho desumano. Exato. E as pessoas têm que entender que é responsabilidade, ainda mais em um nível, né, Albano, que a gente está falando aqui, um pessoal de um nível realmente intelectual invejável, o pessoal de um nível que, vamos dizer assim, não passa por dificuldades, não teve, assim, em regra, um problema, alguma carência tão grave assim no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Se não formos nós, nesse patamar, a implementarmos uma mudança nesse mindset, quem vai ser? É isso. Aí vem a palavra que eu acho que pegasse duas coisas para mim são importantes. Modelo mental, né? Meu mindset, como impedir o mindset das pessoas. E segundo, de quem é a responsabilidade? Em algum momento, alguém, acho que foi o Paulo Boyer, até que fez um comentário da liderança, transformar os líderes. Quem transforma são os líderes, gente. Quem transforma não são as pessoas da base, as pessoas que estão na nossa equipe, elas trabalham com a transformação da liderança. Eu que venho falando de liderança há muito tempo, eu acredito piamente na transformação pelo topo da pirâmide. É o líder que transforma, é o líder que vai espelhar os seus subordinados, é o líder que vai transformar a questão do meu modelo de compliance, do meu modelo de conduta. É o líder que vai aceitar que uma mãe fique em casa com os filhos em determinado momento, que possa revezar o ambiente de trabalho com os pais. Fala, Rodrigo! Possa revezar essas coisas. Então, este entendimento é o papel da liderança. E, Rafa, tu fez um comentário antes que eu não posso deixar em branco, tá? Um dos comentários que tu começaste a falar de entrega de resultado. Gostei muito da frase com relação à automação de um processo. Nunca falamos eu e tu sobre isso, mas eu concordo plenamente contigo. Quando um processo pode ser robotizado, e olhem bem o que eu vou falar agora, hein? Robotiza ele. Tá? Ponto. As pessoas precisam se reinventar. É uma condição do corona. Tá? Nós reinventamos o nosso comportamento, nós estamos reinventando a nossa vivência. Então eu preciso trabalhar, boa Luciane, para a mãe, para o pai, independente do gênero. Aliás, eu me considero uma mãe, né? A Luciane que me conhece bem sabe que eu sou extremamente maternal com a Manuela. Então, sem a ideologia, sem o gênero aqui, mas a maternidade ativa do pai também, né? Cuidar do filho e ficar em casa cuidando e ter essa divisão de trabalho e entrega de resultado. Eu acredito na mesma coisa que tu. Acredito que quando tu robotiza um processo, ele que seja robotizado. Tira a pessoa dali. Tu tá criando, lembra do Charlie Chaplin lá em tempos modernos, né? Aquele filmezinho maravilhoso que ele ficava trabalhando em tempos... Isso.
disruptivo. Quebra o mindset. Usa as pessoas por uma entrevista. Ela disse que eu sou uma mãe mesmo, por verdade. Só para não passar batido também esse assunto, tá? E também fazendo um merchan, tá, Albano, assim, ó. Em breve, tá? Já tá no prelo um livro que vai ser, na verdade, eu sou coautor com um aluno que é um ex-orientando, tá? Que ele fala justamente sobre automação, novas tecnologias e relações de trabalho. Então, quem me acompanha pelas redes aí, vai ver a publicação, em breve sai, né? E ele é o quê? Para ver como a gente já fala disso há tempo, ele é um trabalho de conclusão que deve ter 1 ano ou 2 já. Quando começou isso tudo agora, eu chamei esse ex-aluno, né, e colega agora, e disse assim, vamos editar aquele teu livro que agora ele vai bombar. Porque aquilo que a gente trabalhou na pesquisa, a gente já não estava antevendo, as pessoas já estavam dizendo, a gente só foi um curador de conteúdo nesse sentido. Né? Por quê? Porque assim, e a gente fala muito até no MBA lá, né, sobre a questão de cidades inteligentes e tal, e claro, não vai funcionar para todo mundo o home office, não é todo mundo, mas pensem assim, por que nós moramos exatamente onde nós moramos? Será que a gente precisaria morar exatamente onde a gente mora? Se a gente tivesse outros meios de trabalho, outras formas? Quer ver que sensacional? Vou te dar 2 dados, um dado sensacional. Carlos Mororó, Fortaleza. Silmar Sturm. O Silmar é de São Paulo, é daqui, mas mora em São Paulo. Maíra, direto do Uruguai. Então, nós temos a Denise, que está morando em Santa Catarina. Esse é o exemplo de modelo do que nós vamos viver hoje. Nós já não temos mais o Moacir, que estava ali antes também, Santana, de Santa Catarina. Nós não temos mais um ambiente de fronteiras. Então, o que vai ser disruptivo para nós a partir de agora? Nós temos que trabalhar sem fronteiras, com contratos claros das nossas atividades, independente da formação de vocês que nos escutam, né? Olhem para as formas de contratação e procurem regulamentar essa forma mais jurídica possível para minimizar impactos, mais legais possível, acho que essa é a expressão correta, né, Rafa? Mais legalizados possível para evitar os impactos, mas que a gente possa ter um trabalho de normalidades, tá? Seguindo normas, seguindo características. Eu vou pegar mais uma coisa que eu tinha anotado aqui para comentar. Olha que sacada interessante, né? Essa semana eu estava dirigindo e aí apareceu um dos grandes redes hoteleiras mundiais transformando os seus ambientes, e olha o impacto que isso vai ter agora. Tá? Transformando os seus ambientes, eles estão desmontando os quartos das hospedagens, porque não tem hospedagem, e o pessoal está trabalhando com home office, que é o termo que eles estão usando. Então, são salas de trabalho para pessoas que têm o medo da contaminação, não pode estar no ambiente comum, vão usar o quarto, que era um quarto de hospedagem, ele virou um escritório, e aí eu tenho um home office é uma grande rede de hotéis mundial. E eu estava trabalhando isso com um dos meus clientes, estava sugerindo isso para ele também, para ele analisar o hotel que ele tem. Mas olha a pegada que eu quero trabalhar aqui, é a mudança no comportamento, não apenas da empresa, que é o que o Rafa batia, que nós temos que dar ritmo para essa mudança, mas o empregado, a camareira, que era camareira antes que arrumava a cama, não vai mais arrumar a cama. Ela vai ter um outro trabalho. E aí, possivelmente, vamos imaginar o seguinte, né, Rafa? Nós dois que circulamos, viajamos, estamos em outro lugar do mundo, num home office desses, e eu vou ser atendido por uma camareira que precisa ter uma formação diferente daquela camareira que apenas arruma o meu quarto, quando eu estou em hotel. Porque ela vai me enxergar, ela vai me oferecer um café, ela vai abrir uma porta, ela não vai apenas limpar o ambiente. Com certeza. Então muda... Vai humanizar o processo. Exatamente. E aí que tá, né, Albano? Esse trabalho que eu desenvolvi ali, que vai ser publicado agora, em breve, na forma de livro, o que a gente discutiu? A gente discutiu justamente as diferenças entre alguns níveis, inclusive de formação. E, inclusive, assim, as lideranças, e aí, de novo, é o dedo na moleira, né? A gente tem uma realidade no Brasil que, infelizmente, e eu não sei, às vezes pode até ofender alguns ouvintes, alguma audiência, mas não é num tom de ofensa que eu digo, mas o problema é o seguinte: aquela pessoa que se achava explorada estando do lado de sendo empregado, muitas vezes quando ela cria sua própria empresa e vai virar o empregador, ela só troca de lado da mesa e passa a ter os mesmos hábitos com os quais ela não concordava. Isso. Então, poxa,
Então me parece ilógico que aquela pessoa que pense dessa maneira, ela consiga trazer o que para esse processo de disrupção e de mudança? De, bom, como é que eu vou fazer para essa pessoa crescer, valorizar e agregar valor no meu negócio? As pessoas não estão sabendo analisar valor versus preço. E quanto valor as pessoas possuem, né, por um preço que às vezes é muito pequeno. Então, e a gente vê isso nas relações mais básicas, às vezes, em públicos que devem mais ser protegidos, né, inclusive pela lei. Né? Então, é uma situação. E eu vou, depois a gente manda ali, Albano, tu pode mandar nos comentários ali, aquele vídeo do Wingham Hoan, do TED Talks, que eu compartilhei no nosso grupo lá do MBA. Aquele vídeo ali é genial, sensacional para mim. É um vídeo, ele é inglês, britânico, e ele discute assim, por que num mercado de bolsa de valores, por exemplo, eu tenho quase que uma desregulamentação estatal, né? Eu tenho os sandboxes que a gente tanto falou agora esses dias lá na aula no nosso passada. encontro, né? E os atores envolvidos naquele processo estão de acordo com aquilo. E por que eu não posso replicar aquilo para outros cenários de trabalho? De pessoas que, quem sabe, precisam trabalhar porque só podem trabalhar 2 horas por dia. Só podem trabalhar 3 horas por dia. Esse vídeo, para mim, ele com certeza ele é disruptivo. E ele lá na época, se eu não me engano, ele é de 2014, esse vídeo, essa ideia. Esse mercado existe, tá? Mas na época acho que aquilo não entrou, tem o tempo na inovação, né, Albano? Um dos elementos. Sim, sim. Eu vejo aquele vídeo para uma realidade de hoje, nossa, muito interessante. Porque pensa assim, Albano, tá, eu hoje sou camareira lá no teu exemplo, o camareiro, que seja, né? Bom, sim. Se eu não tenho mais um mercado de camareiras, mas eu tenho algumas habilidades, quem sabe eu posso migrar de mercado, inclusive migrar de local. Porque pode, inclusive, ser que empregadores estejam precisando treinar as pessoas porque estão carentes de uma mão de obra lá em Fortaleza, lá em Santa Catarina. As realidades são diferentes. Então, eu vejo assim, olhando o copo meio cheio, esse cenário de novos trabalhos, de novas tarefas, com um olhar humano, nesses aspectos. Inimigo comum. Olha Se eu que não legal. tiver que trabalhe para mim, Wanda, eu não consigo desenvolver algumas coisas. Exatamente, existem coisas que eu não consigo operacionalizar, né, Rafa? Tem coisa que não é da operação, tem coisa que eu preciso muitas vezes que alguém consiga fazer algumas entregas para que eu faça outras. E aí isso é da humanidade, né? A humanidade Perfeito. funciona assim. Alguém vai ter que estar fazendo um trabalho, alguém vai ter que fazer o outro e nós vamos fazer as grandes entregas. Eu cheguei num dos comentários que apareceram aqui durante a nossa live, alguém questiona ou fala dessa questão da telemedicina. O Celso falou da telemedicina. Gente, nós temos um colega de aula, o Rômulo, que é médico, que estuda com a gente inovação. Paulinho Salermo, prefeito de Restinga Seca, presente na tela. Um dos médicos que está com a gente, e aí eu vou compartilhar uma outra coisa. Eu venho acompanhando o estudo da telemedicina há mais ou menos 3 anos. Mais ou menos. Tá? E a telemedicina ela vem sendo embrionária nesse papel há mais ou menos 3 anos. Ela não arranca. Veio o coronavírus e a telemedicina ela deslanchou. E o Paulo Moira fez um comentário, outro comentário ali, e aí tu falando, né, Rafa, a questão das novas profissões. Muitas profissões foram aceleradas nesse momento. E muitas profissões serão extintas. Muitas serão. Isso é do jogo. Nós temos que entender o jogo da humanidade. A humanidade funciona assim. Eu, na semana passada, ainda brincava, né? Aqueles exemplos antigos ainda de empresas que deixaram de existir. Sim. Porque mudou o negócio. Não seja uma nova blockbuster. É uma máxima da inovação. Não seja boa. Essa é uma boa pegada, né? A blockbuster travada, não acreditou na inovação e foi atropelada. Não é tarde ainda para se adaptar a esse novo normal. Tá? Fazendo mais um merchanzinho. Fala aí. Também publicamos essa semana lá no perfil do escritório, ali que o Albano compartilhou antes ali, @rpjur, a questão da regulamentação da telemedicina. Também tem um materialzinho lá, se o pessoal se interessar,
pode chamar ali, me chama, pode, a gente tem um material, né, que a gente desenvolveu nesse sentido. Porque também é uma demanda que surgiu, nos questionaram, né? E a gente Claro. também lançou ali porque é uma realidade, né? Sabes que o Henrique fez um comentário ali com relação à analogia dos dinossauros, né? Caiu o meteoro, realmente caiu o meteoro. Mas nós temos uma oportunidade aqui nesse meteoro, porque ele levantou uma grande onda. Né? Se tu souber andar e surfar nessa onda, tu vai ter resultado. Só que não dá para ficar parado. Não dá para ficar choramingando. Ah, eu fico nervoso. E eu sempre externo isso, né? Uma das minhas áreas de atuação é estratégia. Então, quando eu compartilho as observações de estratégia, a máxima de vender lenço enquanto alguns choram é uma máxima muito clara para mim. Enquanto eu ficar trepudiando e dizendo, ah, vai. E aí eu vou voltar à pergunta que o Celso fez no início da live. Quando que vai voltar as coisas, vão voltar as coisas ao normal? Não vão. Não vão. Não vão. Não vão. Te adapta. Então te adapta dessa forma. Nós vamos ter que rever contratos, nós vamos ter que analisar o comportamento das pessoas, nós vamos ter que vivenciar coisas diferentes. O normal é este agora. Não é mais aquilo que nós tínhamos antes. Não vai acontecer no curto prazo. Na Europa, essa semana, um dos meus amigos que mora na Itália, essa semana ele postou uma foto dele com os amigos jantando num restaurante e bem felizes. Né? Eles conseguiram sair para jantar. Mas eles ainda estão longe de ir ao cinema. Tem uma restrição. Nós não vamos ter cinema tão rapidamente. Não. Eles ainda estão com dificuldades, mas nós temos que nos adaptar e vivenciar isso. Qual é o distanciamento? Essa semana eu estava estudando para dar uma aula presencial que eu preciso dar nas próximas semanas, os distanciamentos e as restrições do ambiente. Nós vamos ter que nos adaptar, gente. Vamos lá. E não é por julgamento nosso, né, Albano? Uhum. Não é por julgamento nosso. A gente, como consultor, na nossa, digamos assim, na nossa atividade, às vezes até mais lúdica, né? De estudos, de tendências, aquela coisa toda, a gente orienta. Digo, olha, a tendência é essa. Isso aqui são cenários que o pessoal, não sou eu que estou falando. Né? A bibliografia, o pessoal está estudando e está dando esse cenário, né? Possível. Ah, não, mas eu não quero me adaptar. Bom, então esteja ciente, consciente de que a Blockbuster também não quis se adaptar. Isso. Esteja ciente que a Kodak inventou a máquina digital. A Kodak é um exemplo maravilhoso. Maravilhoso. Então, né? Então assim, estamos cientes como? Né? Como que eu estou me preparando para isso? Ah, não, mas eu não me preparei. Tudo bem, vamos trocar o pneu com o carro andando. Mas, corre! Mas chama alguém que consiga trocar o pneu com o carro andando para te dar uma força, né? Para que a gente consiga, daqui um pouco, ter o menor prejuízo possível. Eu acho que o menor prejuízo possível é um detalhe que o pessoal, às vezes, não está compreendendo. O prejuízo já está. Isso. Agora, e aí vem a mudança. Eu carro preciso está tomar a decisão da mudança. E aí, quando a gente olha para a mudança, né, Rafa, que aí são coisas que... nossa aula passada, gente, nós tivemos uma aula de inovação com o professor do direito, doutor em direito, falando da velocidade da mudança no direito. Tá? E que eu e o Rafa sabemos aqui, por estarmos junto na aula, que o direito, ele é moroso. Tem até uma máxima que se usa em advocacia, né, que é o tempo legal das coisas, né, o tempo do direito. O tempo do direito é um, o tempo comercial é outro. Isso, mas e aí vem uma observação do nosso professor lá que eu achei muito prudente, muito procedente. Nós temos que correr com o tempo legal, não o tempo legal, nós temos que correr com o tempo do mercado. Em quanto tempo eu me adapto? Corre o risco de pisar na bola. Ah, eu vou ajustar um contrato no fio do bigode, faço um pequeno ajuste de 2, 3 semanas, faz o ajuste. Depois tu ajusta ele legalmente, mas faz o pequeno ajuste. E observa com atenção. E aí eu vou de novo para um comentário que a Luciane fez no meio da live ali. Observa com atenção para que a gente possa atender os referenciais humanos. Eu, às vezes, eu preciso tomar uma decisão relacionada a um funcionário que não vai poder vir trabalhar hoje porque o filho tem que ficar em casa, porque a secretária não chegou, porque ele não tem escola, e eu tenho que tomar uma decisão neste momento. E o momento da minha decisão não é o momento de uma decisão legal, é o momento de uma decisão comercial. É este momento. Decide e repactua o teu contrato. E aí tem uma outra coisa que eu anotei aqui em determinado momento, para a gente também discutir, que vai além apenas do contrato, né? Eu preciso analisar os resultados. E quem trabalha com remuneração variável,
E aí vem o pessoal da equipe de vendas, o pessoal mais da área comercial, que é mais natural, mas tem os PPRs, né? A gente tem uma remuneração variável aqui. O Paulo estava aqui na live há pouco, né? O Paulo Santos, que é um especialista em PPRs. Então a gente tem o especialista em remuneração variável, mas tem as remunerações variáveis que elas precisam também refazer os seus pactos. Tá? Como elas vão acontecer? Tá? Quer falar um pouco, Rafa, sobre isso? Quais as métricas, né? Quais as métricas, né, Albano? Como que eu vou ter um acompanhamento já sobre PPR, por exemplo? Quando é que se derrubam PPRs lá, acordos coletivos, muitas vezes, né? Se derrubar, principalmente antes da reforma trabalhista. Quando não tem uma clareza, quando não tem um critério bem claro estabelecido, e o ônus da prova em um processo judicial de comprovar isso é do empregador. Né? Então, todas essas mudanças, a clareza, o que é importante o pessoal compreender é que assim, não existe o que não seja aprovado hoje em dia. Não existe. Nós temos meios eletrônicos, nós temos tudo rodando por plataformas digitais. O mínimo do mínimo, por exemplo, é trabalhar com dinheiro vivo. E mesmo em relação ao dinheiro vivo, nós temos alguns aspectos muito importantes quanto à lei de lavagem de dinheiro, quanto a entradas e saídas, que assim, olha, realmente tem que fazer uma engenharia muito boa hoje para conseguir driblar algumas coisas que antigamente eram dribladas. Vamos falar aqui na linguagem de popular, dribláveis, né? Com mais facilidade. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é a arquitetura tributária. Eu acho a expressão acho muito inteligente. O que é uma arquitetura tributária? Nós temos que estar legalmente amparados e tomar as decisões com base legal. Tá? Claro. Ponto. Não, e o compliance, Albano? O compliance é integridade, para quem não gosta muito do termo em inglês, mas processos de integridade. Aí o pessoal diz, não, mas isso é coisa de empresa grande. Ou isso é porque o pessoal quer ser bonzinho, quer ser mais realista que o rei. Se eu não sei o que eu não sei, eu estou em muito mais perigo do que eu só não saber. Vejam bem, olha só. Quando eu não sei, eu estou aqui, num perigo, num risco. Quando eu nem sei o que eu não sei, eu estou num nível exponencial de risco. E é isso que o pessoal tem que entender, que a gente traz esse conceito para dentro do direito, para o quê? Para poder ajustar os riscos. Tá, mas eu posso fazer isso? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Tá, mas eu posso matar alguém? Olha, poder pode. Só está lá na lei que está dizendo que tu pode ter uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, a lei não está dizendo que não pode. Só que tem uma sanção legal em virtude disso. Então, as pessoas... Não, mas não posso. Não, peraí. Tudo pode, né, Albano? Sim, sim. Claro. A questão é como eu vou trabalhar aquilo dentro do meu sistema. Se aquilo vai me gerar mais ônus ou bônus. E assim por diante. Mas aí o livre-arbítrio, né? Que eu acho que essa é uma sacada, uma grande sacada da humanidade, nós temos nós decidimos. O Averinha entrou aqui, tá acenando, né? Pessoal, obrigado pela audiência de vocês mesmos. Muito bem, nós temos mais 6 minutos, Rafa, 6 minutos pontualmente. E o Rafa falava dessa decisão que nós temos que ser íntegros, temos que tomar as decisões coerentes, temos que usar a legalidade e nos amparar na legalidade. E para esse amparo, nós temos que nos preparar com gente competente. Eu preciso pegar um Rafael para me apoiar, um Albano para me apoiar, um Celso, um Paulo, um Pedro, um Moacir. Gente, trabalhem com gente competente. E eu sou fã de análise de valor, né? O conceito de valor e o conceito de preço são dois conceitos muito fortes no meu entendimento. Qual é a grande percepção de valor? Eu estou com uma equipe de vendas que eu estou preparando ela há 3 semanas já, que ela não conseguia, esse ano ela não conseguiu entrar na meta dela de resultado. Há 3 semanas que nós estamos trabalhando a percepção de valor da equipe de vendas e vender valor. O que vai acontecer neste mês? Eu vou fechar nessa semana, na sexta-feira, eu vou ligar para o meu diretor dessa empresa para que ele possa compartilhar comigo a alegria de ter batido a primeira vez a meta em 2020, gente. E nós estamos no meio da pandemia. Então, por quê? Porque eles não tinham tido ainda o trabalho da percepção de valor. Melhora o valor, melhora a tua competência, melhora a tua atividade, não fica focando em precinho, né? Precinho é a visão equivocada da gestão. Elege parceiros, né? Bons parceiros,
boas pontes, né? Pontes fortes, né? Elege os bons parceiros. Tem uma máxima de coaching, outra live eu falo do conceito, mas tem uma máxima que os coaches gostam de usar, que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos, né? Essa é uma sacada que eu acho no mínimo inteligente. Tá? Nós somos realmente a média das 5 pessoas que convivemos. Então, quem é que nós escolhemos de parceiro? E aí, eu vou usar o conceito da minha avó, né? Coaching da avó. Tá? Onde eu vou amarrar o meu burro. Que é exatamente a mesma coisa. Com quem que eu estou me associando? Quem são as feras? E mais um conceito, eu acho, Albano, que o pessoal fala muito, é a questão assim, ó, é o fracasso, né? É o bloqueio do fracasso, que alguns falam. Gente, o erro faz parte do processo. Só que se eu errar antes e consertar antes, eu tenho menos prejuízo, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Várias novas verdades surgirão, né? Vários novos conceitos surgirão e várias novas formas de fazer a mesma coisa surgirão. Isso é inovação, né? A inovação pode ir de um nível de um nível assim elementar de inovação até um nível disruptivo de inovação, né? Enfim, né? A pergunta ali do Celso: franquias seriam boas parcerias? Franquia é um sistema já estabelecido, né? Eu acho um bom sistema, mas eu tenho que ver o meu produto se encaixa no sistema de franquias, se vai gerar valor para ambas as partes. Porque o franqueado e o franqueador podem não estar satisfeitos com aquilo, alinhados. Né? O Fome de Poder, aquele filme, é perfeito, maravilhoso, né? Sobre essa questão das franquias. E nós temos hoje franquias jurídicas, nós temos franquias tributárias, né? De pessoal que tem determinados produtos e vai franquear a sua forma de fazer. É uma questão muito interessante de se analisar, né? Mas eu acho a franquia, em regra, uma boa parceria. Eu acho uma boa parceria. Tu falaste do Fome de Poder. No novo normal, perguntou o Celso. Olha, eu acho que se o novo normal fala em valor e preço, em uma realidade digna, uma fidedignidade de valores de entregas, se essa boa parceria da franquia tiver essa fidedignidade de entregas, eu acho que ela se enquadra perfeitamente no novo normal. Rafa, né? 1 minuto para te despedir, antes que caia. Obrigado a todos. Isso sempre dá muito pano para manga, né, Albano? Então, assim, fico sempre à disposição ali, eu acho que o nosso papo é sempre bom e fico à disposição aí do pessoal que quiser aí seguir, segue lá o meu Instagram, pode mandar pergunta, segue lá e vamos lá. Acho que a gente tem muita coisa que falar e muita coisa que aprender um com o outro sempre. Acho que essa é a pegada, por isso que o nosso papo é sempre bom. Aprendo demais sempre contigo. Idem contigo. Eu acho, sabe o que é legal? O problema é que passa muito rápido. Eu fico controlando o tempo aqui, papel, porque eu já perdi o final, não encerrei uma live, então eu fico sempre nervoso para encerrar a live. Obrigado pela parceria, Rafa. Obrigado pela audiência, galera. Obrigado por estarem junto com a gente. albanomayer.com.br, manda e-mail para nós, segue nós no YouTube, no Instagram, vão atrás, dão um coraçãozinho aí embaixo, né? Façam a nossa live vingar. E na semana que vem, na terça-feira, eu vou estar fazendo uma live na Univates sobre o novo normal e a liderança. Obrigado, nos acompanhe. #, tamo junto, Rafael. Até breve, galera. Tchau, tchau.